Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô passando por um processo, eu não diria nem de transição, porque já faz 4 anos que eu tô nisso, mas eu ainda não atingi o meu objetivo. Para você que não me conhece, eu me chamo Alana, eu sou psicóloga, e o intuito desse vídeo é trazer um pouco do que eu venho fazendo para conseguir esse objetivo, né, do 10K, dos 10 mil de faturamento na psicologia. Eu sou formada esse ano, eu faço 10 anos de formada em psicologia, mas a minha trajetória sempre foi em outras áreas, né? A área da academia, de mestrado, depois eu fiz residência multiprofissional. Para você conhecer minha história, tem alguns vídeos anteriores que eu postei nesse ato de anos, sem postar nada no YouTube, e resolvi voltar agora para falar como é que estão os meus movimentos, né? E aí, dos últimos 4 anos pra cá, eu resolvi começar a atender no consultório, que inicialmente não era nenhuma pretensão minha. E não imaginava que era tão difícil assim. Principalmente morando numa cidade que as pessoas estão começando a me conhecer agora, né? E também, atualmente, captar e fidelizar paciente não está sendo fácil assim. Eu conheço algumas psicólogas que já são super conhecidas na área e estão num período de, digamos assim, um pouco esvaziamento do consultório. Porque a gente tem que considerar também que a área da psicologia ela é sazonal, né? E o outro motivo de eu fazer esses vídeos é para compartilhar com vocês, porque em alguns momentos eu também me sinto muito sozinha. Às vezes quando eu compartilho com alguns colegas para perguntar como é que tá o movimento, a impressão que dá é que só eu que estou sem paciente, né? Que os outros estão muito com a agenda lotada, porque fixou muito essa ideia de agenda lotada como sucesso da psicologia. Sendo que depois a gente lota a agenda e a gente descobre que não era isso que a gente queria. Pelo contrário, a gente queria ter mais tempo com poucos pacientes, né? Atender menos e ganhando mais, e não o contrário. E aí, a minha jornada, principalmente hoje em dia, está voltado muito do atendimento online de captação de pacientes pelo Google Ads. Né? O Google Ads é a plataforma do Google de tráfego pago. E eu comecei, eu já vim estudando há algum tempo, mas especificamente em dezembro do ano passado foi quando eu realmente decidi investir dinheiro na plataforma. E para minha surpresa, em dezembro mesmo eu consegui um paciente já, sendo que quando eu comecei a atender no consultório, eu fiz palestra em escola, fui em rádio, fui em TV, e eu só consegui 6 meses depois, no primeiro paciente do valor justo. Depois eu posso falar em outros vídeos o que seria esse valor justo, e que era o filho da mulher da rádio, né, que estava me entrevistando. Eu fiquei com ele por volta de ainda de uns 2 meses. E no tráfego pago do Google Ads, em dezembro eu consegui um paciente. E quando foi essa virada de chave? Eu já estudando o tráfego pago, eu já tinha noção de que o futuro e o presente é agora, né? O futuro e o presente tá no digital. Só que eu, de certa maneira, assim, não acreditava 100%. E aí a virada de chave foi quando... Ano passado, ninguém me procurava para fazer terapia e eu dizia, gente, o que está acontecendo? Né? E já estava muito desestimulada. Eu vi investir de fato no Google Ads quando a mãe de um paciente me procurou, e nessa época eu não investia em tráfego pago. E eu perguntei onde é que ela tinha me encontrado, ela disse que no Google. E provavelmente foi no Google Meu Negócio, porque eu tenho o perfil do Google Meu Negócio. Outros vídeos também eu vou mostrar para vocês que querem se destacar, querem ter visibilidade na internet para captar paciente, como criar um perfil bom para que seja visível para as pessoas que estão procurando por terapia. E foi a partir dessa paciente, acho que se eu não me engano, em junho do ano passado, inclusive eu tô com ela até hoje, que a ficha caiu. E eu tenho que investir em tráfego pago. E foi isso foi assim que eu comecei. Aí em dezembro eu captei um, e aí só foi subida, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até julho, só com o digital,
e tinha alguns pacientes que eu já atendia, que eu tinha captado, né, de forma offline. Eu fiz equivalente a 4 salários mínimos, né? Para quem tirava R$ 1.000 por mês durante 3 anos, no modelo offline, 4 salários mínimos, 4.000, já era uma grande conquista para mim, né? Porém, veio, como eu falei no início do vídeo, a sazonalidade da nossa área, né? Alguns pacientes pararam, outros, né, pausaram por questões financeiras, alguns já estavam comigo há 3 anos, com que eu tinha captado offline, e aí eu comecei a dar alta, e eu vi meu faturamento, ó, despencar para 50%. E aí é quando eu começo a me dar conta que eu precisava ter uma agenda mais do que lotada, previsível, né? Atualmente eu sou professora do curso de psicologia aqui numa instituição privada na minha cidade, então eu tenho esse salário fixo, que é o que me mantém, porque o próprio consultório, como ele é flutuante, não dá para, digamos, ter uma previsibilidade, principalmente quando não se tem muitos pacientes. E aí, se você tá nesse momento, me conta aqui nos comentários como é que tá para você essa flutuação de paciente no consultório. Você já consegue viver 100% do consultório? Ou você divide sua renda em duas ou mais frentes? Me conta aqui. Ah, outra coisa também, eu gostaria que você, se você se interessar pelo meu canal, você curta, você compartilhe. Se tiver alguma amiga psicóloga que não sabe como captar paciente, está nesse momento de iniciar dentro de digital, de se posicionar também no mercado. E se inscreve também no canal, que eu vou trazer mais vídeos sobre a minha jornada 10K, que eu decidi chamar, porque esse 10K é uma meta que eu tenho desde antes de formada, que na minha cabeça eu ia ganhar R$ 10.000 logo quando eu me formei, né? E aí eu comecei a ir por alguns caminhos, e aí como psicóloga mesmo, né? Eu tô dizendo, não é em outras áreas. E eu acredito tanto no digital, gente, que eu não desisti, porque eu acredito assim, se dá pra posicionar uma loja de açaí, uma loja de carros, qualquer tipo, utilizando as ferramentas do digital, por que que não dá para fazer na nossa profissão, né? Que é uma profissão tão nobre e cada vez mais está perdendo o mercado para outras profissões, né? Como coaches, outras pessoas que não têm o know-how que a gente tem, falar sobre saúde mental. E só porque sabe se comunicar melhor, se posicionar melhor, estão ganhando mercado aí, tá? E aí eu trouxe essa questão do coach, não estou criticando no sentido de dizer que não presta. Porque tem gente, porque o coach, a origem dele é voltado para performance, né? Para entrega, para bater metas, mercado de trabalho. Para as psicopatologias, não. Aí fica no campo da psicologia, né? Mas infelizmente tem alguns coaches que eles acabam ultrapassando, digamos assim, alguns limites e trazendo até técnicas, até porque eles também estudam teoria cognitivo-comportamental, né? Mas voltando aqui, então eu tô nessa jornada, aí teve essa baixa, consequentemente eu parei de rodar campanha porque minha verba acabou, né? Não tinha como eu continuar minha campanha, eu tava rodando de 10 a 12 reais por dia, que dava mais de 300 reais por mês. E aí eu não tinha como continuar, então parei e voltei no mês de outubro. No mês de outubro eu já consegui 5 contatos. E aí dos contatos, um ficou, né, de fechar, ainda não fechou. E tive que interromper novamente porque a verba acabou e como não houve fechamento, eu não pude reinvestir. Então eu quero dizer para vocês que atualmente a minha agenda tá assim, flutuante. Tenho conversado com algumas amigas de outras cidades que também estão nessa questão de que as pessoas estão chegando no final do ano, elas estão priorizando outras coisas, estão começando a pausar. Se você também está nesse momento, comenta aqui, como é que vocês estão sentindo os pacientes nesse período que está chegando no final do ano? Tá chegando paciente, os que já estão pausando a terapia, como é que tá? Até para saber como é que tá o movimento a nível nacional, né? E eu pretendo agora em novembro
colocar minha campanha novamente para rodar, para ver, né? Mas eu sinto, gente, assim, que é uma questão de tempo, que é uma questão de quando, né? Cada vez mais que a gente vai se aprimorando, o tráfego pago, as coisas tendem a melhorar. E eu conheço colegas também que não têm paciência, preferem pagar pessoas para fazerem isso para elas. Mas você que é o mais interessado, então só você é que vai saber como escolher as palavras-chave, escolher o melhor anúncio, né? Então deixo como uma reflexão também, que mesmo que você não saiba, não tenha paciência, mas em algum momento você vai ter que sentar a bunda na cadeira e aprender algumas estratégias. Não precisa ser tudo, mas pelo menos fazer um perfil bacana que chame a atenção no Google Meu Negócio, por exemplo, subir uma campanha, que nos outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, tá certo? Então é isso, gente, obrigada, certo? E voltando aqui, não esquece de se inscrever, acionar o sininho, porque assim o YouTube reconhece que o vídeo é interessante e compartilha para mais pessoas, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!